Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Por favor, abra a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4. E peço que os irmãos acompanhem a leitura a partir do versículo 15. 1 de João, capítulo 4, versículos 15 a 19. Todos encontraram? Acompanhe a leitura, prestando atenção especialmente no versículo 18. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Algumas versões trazem a palavra temor. No grego, phobos pode ser traduzido como temor ou medo, de acordo com o contexto. Temor é a reverência que o Senhor merece, é o respeito que Deus merece. O contexto deixa claro que aqui se fala de medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. Pena aqui não é a ideia de dó, mas a ideia de castigo, a ideia de punição, a ideia de tormento. E essa expressão tem consigo, da ideia de traz consigo, como alguém que veste uma roupa habitual. A roupa do medo é o tormento, a roupa do medo é esperar o pior, é esperar o castigo, é esperar a punição, é esperar o pior golpe contra si. E quem tem medo, quem vive em medo, não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu peço que a igreja permita que eu releia o versículo 18, seguindo a Nova Versão Internacional, que traz um português um pouco mais contemporâneo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, muitos dos males de nossos dias, males emocionais, males mentais, males sociais, têm uma fonte em comum: o medo. Muitos, indo até além disso, muitos dos nossos hábitos, muitas das nossas manias, muitas das nossas compulsões, das nossas atitudes, quando olhadas a fundo, são simplesmente formas que usamos para lidar com o medo, ou são comportamentos motivados pelo medo, são doenças da alma, que muitas vezes adoecem o corpo e adoecem relacionamentos, que a sua razão é sempre a mesma: o medo. O medo, como esse texto diz, ele pode constituir uma verdadeira prisão, que impede as pessoas
de experimentarem de forma plena o amor de Deus e viverem nesse cativeiro emocional, nesse cativeiro relacional, nesses hábitos, nessa forma de viver que é movida pelo medo e não pela fé, pelo medo e não pelo amor. As pessoas estão adoecendo em nossos dias por conta do medo que se traveste em ansiedade, do medo que se traveste em compulsão, do medo de olhar a adversidade e se paralisar. O medo é a causa de muitos males. Mas um autor uma vez diz: o Novo Testamento é o livro mais otimista do mundo, porque os seus autores foram libertos do medo que paralisa a alma, o medo que paralisa a vida, o medo que amarra, que aprisiona, e viviam à luz do amor de Cristo. O medo está adoecendo as pessoas, mas a palavra de Deus traz uma outra perspectiva, uma outra possibilidade, uma outra realidade, que é a realidade dos filhos de Deus, que experimentam e são cada vez mais aperfeiçoados na vivência do amor de Deus. Jesus Cristo liberta do pecado, Jesus Cristo liberta da condenação, Jesus Cristo liberta do poder do inimigo, e Jesus Cristo também liberta do medo. Jesus Cristo também liberta de cativeiros mentais, Jesus Cristo também liberta de cativeiros emocionais. Jesus Cristo nos ajuda a encontrar uma maneira livre e liberta de viver, não andando mais em medo, mas agora andando no perfeito amor do Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós não somos chamados para sermos cativos, não somos chamados a viver uma vida adoecida, mas pelo contrário, liberdade, a liberdade dos filhos amados de Deus. E como vivem esses filhos? Primeiro, eles realizam uma confissão que traz salvação, versículo 15, qualquer, e qualquer é qualquer, porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas. João escreveu que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, Ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Então qualquer um, qualquer homem, qualquer mulher, não importa a sua situação, não importa a sua cor, não importa a sua raça, sua condição econômica, mas qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, ou como o apóstolo Paulo disse, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qualquer um. Por isso que Paulo mesmo disse, não diga que a palavra da salvação está longe de você, pelo contrário, essa palavra está perto. E que palavra é essa? É confessar Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Salvador. Como Pedro diz lá em Atos, nenhum outro nome há dado entre os homens, esse nome foi dado. E esse nome está acessível a todo aquele que o confessa. Nenhum outro nome dado entre os homens pelos qual importa que sejam salvos. E João fala, aquele que faz essa confissão, ele passa a habitar em Deus e Deus habita nele. É interessante que Raul Seixas, sem conhecer a palavra, ou talvez não conhecendo adequadamente, ele tentou explicar Deus e disse, olha, eu habito em você, mas você não está em mim. Errado. A Bíblia diz, todo aquele que confessa Jesus Cristo, de verdade, como Filipe disse para o eunuco, olha, quer se batizar? É lícito, se você crê de todo o coração. Aquele que faz essa confissão de todo o coração,
ele passa a habitar em Deus e Deus habita nele. É aquilo que a teologia chama de união com Cristo. Você está unido nele. E todo o Novo Testamento vai dizer com tantas metáforas, de forma maravilhosa, que estar em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Paulo fala: a vida que agora eu vivo em Cristo, ou como Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim e eu permaneço em vós, para que vocês deem muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente confessa Jesus Cristo, a gente é enxertado nessa videira verdadeira. Eu estou nele e ele está em mim. Então vejam que João fala dessa experiência, dessa confissão, que está acessível a todos, mas não é uma coisa inconsequente. João está falando mais do que alguém que adere a um grupo religioso, mais do que alguém que frequenta cultos, mas pelo contrário, alguém que confessa Jesus com sinceridade a tal ponto que agora ele está unido com Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios: agora quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então os filhos de Deus confessam e obtêm a salvação e passam a receber, ou melhor, recebem e corresponde ao amor de Deus. Porque todo mundo é objeto do amor de Deus, mas a igreja é o povo que corresponde a esse amor através de um relacionamento. Porque confessar a Jesus Cristo, antes de Jesus, eu achava que eu era o Senhor, e Deus, na melhor das hipóteses, era meu servo. Mas quando eu confesso a Jesus Cristo, eu digo que Ele é o Senhor. Então o relacionamento começa a ficar no lugar certo. Ele é o Senhor e eu sou o servo. E agora eu passo a dizer não para tudo que me afasta dele. Sendo assim, o amor é recebido e agora é correspondido. E João diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. O que é crer no amor de Deus? É crer que esse amor tem um endereço. E qual é o endereço do amor de Deus? É você. Você é o endereço do amor de Deus. Você crê nisso? Às vezes é difícil, irmãos, porque os percalços da vida nos tornam amargos, nos tornam endurecidos. E às vezes nós mesmos estragamos a nossa biografia a tal ponto que podemos achar que o amor de Deus tem qualquer endereço, menos o meu. É como o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele não crê mais que é um filho amado de seu pai. Eu quero entrar lá para ser um trabalhador, para ser um peão, para, na melhor das hipóteses, ficar lá junto com os demais empregados. E a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai porque ele sente saudade, mas não tem perspectiva. E ele vai lá com todo o seu plano na cabeça: Pai, me deixa entrar, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus trabalhadores. Mas a Bíblia diz que o pai está de longe olhando. E ele vê um moço sujo, esfarrapado, fedido, chegando, mas por trás daquele farrapo e daquela imundície, ele enxerga o filho amado. Às vezes a gente se despersonaliza, e a gente acha que perdeu a nossa identidade, mas por trás do nosso fracasso, por trás do nosso erro, por trás do nosso farrapo, por trás da nossa imundície, Deus consegue enxergar um objeto do seu amor. E a Bíblia diz que o pai corre para ele, e o abraça, e o beija, mesmo sujo, mesmo fedido, mesmo tendo gastado toda a herança. Ó pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Fica quieto, menino. Tragam depressa o anel, tragam depressa a melhor roupa, tragam depressa a sandália, porque meu filho estava morto e ele reviveu.
Aquele moço não conseguia acreditar que era objeto do amor de Deus, mas aquele pai não deixava de direcionar o seu amor para um endereço, e o endereço era aquela vida. Você consegue crer que o endereço de Deus tem nome, e esse nome é você? João fala: nós cremos no amor de Deus, e nós o temos conhecido, não apenas intelectualmente, não apenas como um jargão, mas experimentando. Como o apóstolo Paulo diz: olha, o amor de Deus não traz confusão, o amor de Deus não traz vergonha, porque o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. E Paulo diz lá em Gálatas: porque vocês são filhos, Deus enviou ao seu coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, que clama: Papai, revelando que você é filho de Deus, e você tem um papai em quem você pode confiar. Irmãos, evangelho não é apenas teoria, mas evangelho é vivência, evangelho é experiência com Deus, é experimentar a graça, a unção e sentir o amor de Deus em nosso coração. Mas ouça muito bem, apesar desse amor ser experimentado, muitas vezes na nossa imperfeição, a gente não consegue, e novamente achamos que o amor de Deus está em qualquer lugar, menos no nosso endereço, porque não conseguimos sentir, não conseguimos ter esperança, não conseguimos ter perspectiva, e achamos que já fomos abandonados, e para nós não há jeito. Ouça com muita atenção: num dia nublado, você não consegue enxergar o sol, por causa da nuvem escura que está no céu, mas o sol está lá, por trás da nuvem escura. O problema não está no sol, o problema está na nossa visão. Da mesma forma, muitas vezes no meio da aflição nós achamos que estamos sós, nós achamos que estamos abandonados e não conseguimos experimentar essa satisfação e nos sentimos massacrados. Mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, e todo dia é todo dia, todo dia é todo dia. Da mesma forma que o amor de Deus é destinado a todos, a presença dele também é para todos os dias. Você pode não sentir, pode não estar experimentando, mas ele está lá. Da mesma forma que a nuvem oculta, mas não ausenta o sol, a nossa aflição pode nos confundir, mas ele está lá. Por isso que quando a experiência falha, a gente volta para a palavra, como diz aquele hino, e a gente lembra que sim, nós somos filhos amados de Deus, e Ele está conosco, e a gente consegue ter a mesma atitude de Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturba direito de mim? Eu brigo comigo mesmo para continuar crendo em Deus. Espera em Deus, porque você ainda o louvará na sua presença. Nós cremos e conhecemos no amor de Deus. Então os filhos de Deus vivem nesse relacionamento que corresponde ao amor de Deus, crendo, conhecendo e vivendo, porque Deus é amor, e quem está em amor está nele. João às vezes é considerado, por ser o apóstolo do amor, eu tenho a impressão que às vezes ele é enxergado como superficial, mas pelo contrário, João é extremamente profundo. Quem está em Deus, está em amor, porque Deus é amor. Sendo assim, esse amor não é apenas crido e não é conhecido, mas ele é vivido, ele é praticado, porque a fé sem obras é morta. O amor que eu recebo de Deus, ele vai se expressar na vida.
O amor que eu expresso a Deus, ele tem que se expressar pelo próximo, pelo necessitado, pelo aflito, porque o mesmo João fala, olha, quem ama a Deus que não viu, também tem que amar o próximo, a quem está vendo todos os dias. Por isso que a gente vive um relacionamento de amor, não apenas com Deus, mas também como o próximo. Sem obras, eu consigo ver que essa fé está morta. Sem amor, eu consigo ver que está algo errado no relacionamento que esse crente tem com Deus. Deus em amor, quem anda em amor, anda em Deus e está nele. E esse amor é aperfeiçoado a cada dia. Enquanto Jesus não voltar, a igreja vai estar se reunindo para adorar e para se aperfeiçoar conjuntamente, ouvindo a palavra, ouvindo o conselho e buscando cada vez amar melhor. E por isso que esse amor tem confiança no dia do juízo. Quando Jesus voltar, quando tivermos que prestar contas daquilo que construímos na nossa história, nós vamos ter confiança. Não por irreverência, mas porque recebemos e correspondemos ao amor de Deus. Porque tal como Ele é, nós também somos nesse mundo. Por isso que João é muito claro, aquele que diz que está nele, tem que andar como ele andou. Estamos falando de relacionamento, e Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é o que me ama, e aquele que me ama, será amado do meu Pai, e eu virei para ele, e farei nele morada. Amor de Deus correspondido, é muito mais que uma liturgia de 2 horas no domingo. Pelo contrário, é vida transformada que vai me fazer andar em amor, assim como Ele também andou. E sendo assim, se eu vivo em amor, não tem lugar para o medo na minha vida. E no contexto inicial, é o medo de Deus. Você não consegue amar quem você tem medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo o tormento, ou o medo pressupõe o castigo. Os filhos de Deus são libertos do medo, porque conseguem olhar para o Senhor, tremendo, poderoso, mas saber que é o nosso Abba. C.S. Lewis escreveu um livro fantástico chamado As Crônicas de Nárnia. E lá ele representa o Senhor Jesus como o leão Aslan. E tem uma hora que um dos personagens pergunta, escuta, esse leão é manso? Ele fala, manso? De jeito nenhum. Ele é grande, ele é forte, ele é tremendo. Sério, mas tem um detalhe, mas ele é bom. É por isso que a gente consegue olhar para Deus sem medo. Ele é grande, ele é forte, ele é tremendo, mas ele é bom. Ele é grande, ele é forte, ele é tremendo, mas ele me ama. Ele é grande, ele é forte, é tremendo, mas me amou de tal maneira que enviou seu filho unigênito para morrer por mim. Ele é grande, ele é forte, é tremendo, mas o amor dele está direcionado para a minha vida, e eu posso crer, posso conhecer, posso vivenciar esse amor e ser liberto de todo medo. Quando isto não acontece, existe aquilo que é chamado de visão punitiva de Deus. A pessoa não consegue olhar a Deus de forma diferente de um grande carrasco. Ela obedece, mas porque tem medo. Ela adora, porque tem medo. E porque ela tem medo, ela sempre vai esperar o pior de Deus. Por N motivos.
seja porque ela não consegue se esquecer do seu passado, seja porque ela já foi decepcionada, e toda pessoa que tem um trauma tem consigo o grande medo de experimentá-lo outra vez, e ela não consegue confiar, porque ela enxerga Deus como alguém que sempre vai dar o golpe nela. Ou ainda, medo de se decepcionar com Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Deus não é um carrasco. Deus não está pronto para te golpear, pelo contrário, Ele golpeou Jesus. O castigo que estava a paz estava sobre Ele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, em Cristo, Deus nos aceita, Deus nos admite. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua mente, mas olha a Deus de uma forma positiva, porque o salmista disse: eu pereceria se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Você pode esperar algo de bom da parte do Senhor, porque a tua vida e a tua história está na mão dEle. E ouça, às vezes nós não nos decepcionamos com Deus, mas nos decepcionamos com nossas expectativas, porque achamos que servir a Deus vai nos tornar isentos das dificuldades, isentos dos sofrimentos, mas na verdade Deus nunca falou isso. Pelo contrário, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu estou contigo todos os dias. Então tenham ânimo, não tenham medo. Ou como Paulo disse, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso é ter bom ânimo, não é viver com medo, ainda que enfrentemos as maiores adversidades, porque nós andamos no amor de Deus. Esse amor expulsa todo o medo. Eu consigo olhar para o Senhor e saber que Ele cuida de mim. O medo inviabiliza o amor, porque aquele que está escravizado pelo medo não consegue confiar que Deus é amoroso. John Wesley pregou uma mensagem que se chamava confiança em um Deus perdoador. Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que dá segundas chances. O medo inviabiliza o amor. Quem teme não é perfeito no amor, e quem vive com medo não aceita ser amado. E ouça, quem vive no cativeiro do medo não aceita ser amado e não consegue amar. A Almeida Revista Atualizada traduz esse texto como: o medo produz tormento. Uma pessoa escravizada pelo medo é uma pessoa atormentada e que pode atormentar, porque ela não consegue experimentar o amor e não vai conseguir expressar o amor de forma saudável. Essa pessoa está doente, essa pessoa está cativa, mas hoje é noite de libertação, porque você é filho de Deus, e você foi chamado não para viver uma vida amarrada, não para viver uma vida paralisada, mas pelo contrário, para experimentar e viver o perfeito amor de Deus, uma vida liberta, uma vida produtiva, uma vida cheia de frutos, porque confiamos que Ele me amou primeiro. Então isso me desarma. Você acha que não tem jeito? Ele te amou primeiro. Você acha que não tem propósito você? Ele te amou primeiro. Você acha que não tem possibilidade? Ele te amou primeiro.
Quando o filho pródigo foi para a casa do pai, o pai correu para ele primeiro. A iniciativa de Deus nos desarma e nos liberta de toda a paralisia. Você pode viver a vida sem medo. E qual é o medo que talvez esteja nos paralisando? É o medo da morte? Lá em Hebreus capítulo 2, está escrito que Satanás era o dono do império da morte e escravizava as pessoas através do medo. O medo é uma grande ferramenta que Satanás usa. Deus não. O amor de Deus lança fora todo medo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Lá na cruz ele disse: está consumado. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Na cruz Jesus desfez as obras do diabo, destruiu o seu império e cravou a escrita de ordenança de dívida contra nós, razão pela qual Satanás está desarmado e eu posso viver uma vida liberta do medo. E quer saber? Se você é crente, se você está em Cristo, se nessa noite você fechar os olhos, talvez você vai deixar de ver algumas coisas, talvez você vai não ver a próxima Copa, ou não ver algumas coisas dessa terra, mas você fechando os olhos aqui, você vai abrir e vai ver o seu amado. E não tem capeta que possa tocar nisso, porque o império da morte foi destruído. Paulo diz que a nossa vida está em Cristo, e ela está em Deus. E mesmo que nossos entes queridos nos deixem no jazigo, não é para sempre, é até breve. Porque um dia a trombeta vai soar, e aqueles que desceram vão ressuscitar de forma gloriosa. Eu falo: você está vivo, eu vou subir primeiro, mas vamos estar todo mundo para sempre com o Senhor Jesus nos ares. É o medo do futuro. Você não sabe o que o futuro te reserva. Paulo disse: olha, eu sei de uma coisa, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a nudez, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem me espera no futuro. Jesus Cristo vai estar lá comigo. É medo da solidão. O salmista disse lá no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ainda que você receba a mais fundamental das rejeições, o Senhor todavia me acolherá. Está prometida a maior das aceitações. Mesmo que você seja rejeitado pelos queridos, o Senhor vai te acolher. Você está com medo das dificuldades? O salmista disse no mesmo salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, se uniram contra mim para me destruir, você não vai conseguir impedir que tentem te destruir, mas eles também não vão conseguir impedir o livramento do Senhor. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Sabe com o que eu vou ficar preocupado? Vou ficar preocupado em adorar. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, em paz eu me deito, em paz eu durmo, porque o Senhor é quem cuida de mim. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte,
É um homem solitário, que olha para todo lugar e não vê recurso, olha para onde seus olhos conseguem alcançar, não vê nada, e pergunta: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, é Ele quem guarda a tua alma. Por isso que Paulo diz: eu sei passar por tudo, eu sei passar pela fartura, sei passar pela necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É medo da escassez? Hebreus 13 diz: olha, viva sem avareza, não se entregue ao consumismo, não se entregue a acumular bens nessa terra, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele não vai deixar, não vai nos desamparar. É medo de perder o controle da situação? Irmão, a gente não tem controle de nada. Aceite que você não tem controle de nada, mas você serve ao Deus que está no controle. Jesus disse: não andem ansiosos, não andem com medo, não andem cabisbaixo pensando: o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Olha para os passarinhos, o Pai cuida dos passarinhos, Ele cuida de você, e você tem mais valor do que muitos passarinhos. Então não consuma a sua vida com as preocupações daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que vivem escravizados pelo medo. Pelo contrário, adore, sirva, busque o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Olha, você com todo o seu medo, com toda a sua ansiedade, você não consegue acrescentar um côvado à sua estatura. Viver ansioso é uma grande perda de tempo e de qualidade de vida. Você não consegue tornar um cabelo branco em preto. Pelo contrário, busca o reino de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Você não tem controle, aceita isto e viva em paz, sabendo que o teu caminho está nas mãos daquele que tem o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E para finalizar, irmãos, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, dessa mesa que deve ser participada com reverência, não com medo. E se alguém está com algum problema que está destruindo a sua identidade, o Pai está aqui para resolver esse problema, para dar roupa nova, anel novo, sandália nova, para te colocar dignamente novamente na presença dEle. Mas o medo sempre bate a nossa porta, tanto que o mesmo João, lá na ilha de Patmos, não aguentou ver a visão da glória dele, porque, como disse C.S. Lewis, ele é grande, e quando a gente vê o leão da tribo de Judá, às vezes a gente esquece que ele é bom, e João fala: eu caí que nem morto, e a Bíblia diz que Jesus o tocou. É muito maravilhoso a gente ver como no Novo Testamento Jesus toca nas pessoas, Jesus toca nos intocáveis, Jesus toca nos excluídos, Jesus toca nos perturbados, Jesus toca nos traumatizados, Jesus toca naqueles que estão com medo, Jesus toca naqueles que estão escravizados, para trazer libertação. E que Jesus diz? João, não temas. Ele sempre vai dizer: não temas, não temas, não temas. Ele é grande, mas Ele é bom. Ele é grande, mas Ele é bom. Ele é grande, mas Ele ama você. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu fui morto, mas estou vivo, e vivo para todos sempre, e vivo para trazer libertação para quem vive escravizado. E eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que entendeu
que você é objeto do amor de Deus. E a prova disso é que Jesus morreu por você, para te dar vida eterna, para te dar libertação, para te dar transformação e para te dar esperança. Há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Porque o amor de Deus espera ser correspondido. E como João diz, a gente corresponde crendo nesse amor e vivendo esse amor em Cristo. Há alguém para Jesus essa noite? Levante a sua mão como sinal de fé. Ali tem 2 mãos preciosas levantadas. Por favor, igreja, os ajudem. Há mais alguém que entendeu que o amor de Deus tem endereço, a libertação tem endereço, a esperança tem um endereço, e esse endereço é a tua vida. Levante a sua mão como sinal de fé nessa noite. Estou vendo mais uma vida que está agora tomando uma decisão, crendo nesse amor que foi revelado em Jesus Cristo, e esse amor que traz transformação e traz libertação. Há mais alguém para Jesus nessa noite? Há mais alguém que quer dizer não para o medo, não para o cativeiro, não para o império das trevas, e ser transportado por Jesus Cristo, pelo império da luz, para o império do Pai? Há mais alguém nessa noite? Alguém que talvez tenha se afastado e queira se reconciliar? Se não há, aqui estão vidas preciosas, e Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então eu convido toda a igreja a interceder por esses irmãos, porque agora é irmão, porque agora está confessando o mesmo Salvador que nós, e nós vamos interceder para Jesus abençoar, fortalecer e dar cada vez mais graça. Maravilhoso Jesus, te dou graças por essas vidas preciosas. Hoje o céu está em festa. Chegou Ondere que Oná Mandagafá, e Satanás foi envergonhado. O Senhor veio para desfazer as obras do inimigo. O Senhor veio para desfazer o cativeiro espiritual, o cativeiro emocional, o cativeiro do medo, porque o Senhor vive e nos ama, e por isso nós podemos ter esperança. Senhor, recebe esses filhos, essas filhas amadas que agora estão te confessando como Salvador. Como a tua palavra diz agora, nenhuma condenação há. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo no dia de hoje. Senhor, dê graça, dê poder, dê virtude, encha-os do seu Santo Espírito, faça prosperar os seus pés onde quer que eles andem, e que eles possam te servir com alegria, cheios da tua palavra, cheios de amor e do teu Espírito, até o dia da sua vinda. Senhor, te damos graça, Senhor, porque a tua família cresceu nessa noite. Abençoe os lares, os empregos, Senhor, toda necessidade, supra em glória, ajudando esses filhos queridos a buscarem sempre seu reino em primeiro lugar. E da mesma forma eu oro por todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, que essa seja uma noite de libertação. O perfeito amor lança fora todo medo, porque o Senhor vive, nós vivemos também, nós podemos ter esperança, nós temos um papai, nós temos um Abba, e sabemos disso pelo teu Espírito, derramado em nosso coração, pelo seu Espírito, que é o penhor da nossa redenção, que nos diz que nós temos um dono, e esse dono vem nos buscar, esse dono tem promessa, e esse dono tem cuidado de nós. Ó Deus, nos ajuda a sair daqui melhores do que entramos, mais fiéis, mais crentes, mais adoradores e mais libertos, para que possamos te amar melhor, e amar cada vez melhor, sem reserva, sem ressalva, sem medo, porque tudo se faz novo. Visita e renova a tua igreja. É isso que eu te peço, eu agradeço o nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas a Jesus nessa noite. E que a ceia do Senhor possa ser tomada hoje com alegria, em liberdade, de cabeça erguida, porque o amor de Deus tem um endereço, e esse endereço é a nossa vida.
essa ceia seja uma ceia de convicção, de propósito e de renovação. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.